O dragão que foi lançado na terra, persegue a Israel que deu à luz a Jesus, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. As asas de águia significam que Israel fugiu ao deserto com muita rapidez. A mulher recebeu as asas da águia para voar para que não fosse capturada. Voando nas alturas para fugir é mais difícil de ser presa. Olha como os pássaros que voam. Eles enquanto estão pelos ares ninguém consegue pegar, mas quando pousam na terra são presas fáceis. O dragão que antes voava e foi expulso dos ares, não pode mais voar aos ares para perseguir a mulher que voa pelos ares. Está falando que Satanás perdeu a capacidade de ter uma visão mais ampla sobre o mundo. Lá dos ares ele conseguia ter uma visão melhor sobre o planeta. Já na terra, sem poder ir para os ares, ele perdeu todo o ângulo que dava privilégio à sua visão lá de cima. Sem o dragão nos ares, e as potestades que conseguiam ver a terra inteira lá de cima, Israel pôde se esconder no deserto sem ter a espionagem lá de cima, já que todos os demônios estão na terra. A mulher foge da perseguição voando. Significa que Israel fugirá para o deserto de uma forma extraordinária criada por Deus. O povo de Israel escolhido, que são os 144.000, não os que não acreditam no Messias, descendentes dos fariseus da Bíblia. Esse povo escolhido sairá das cidades babilônicas. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A serpente tenta capturar Israel com as suas armadilhas e não irá ter êxito. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12 verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão parou de perseguir Israel, e foi perseguir outros povos que são os cristãos. Foi fazer guerra aos remanescentes. E quem são esses? Foi de Israel que saiu o Messias. O evangelho começou em Israel e se espalhou para o mundo. Israel é a mulher, e os remanescentes são os que aceitaram o testemunho de Jesus, que saíram de suas entranhas. Os mandamentos de Deus que aqui fala, não são os mandamentos da lei mosaica que tem que guardar o sábado e fazer os sacrifícios. Os mandamentos de Deus são os mesmos mandamentos de Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos que Jesus aprovou. Existe uma concordância entre o Pai e o Filho na questão dos 2 mandamentos. Por amor, Deus enviou o seu Filho para ser sacrificado. Por amor, Jesus se entregou na cruz. Por amor servimos a Deus, e por amor amamos ao próximo. Assim como Deus amou a humanidade ao ponto de entregar o seu Filho. Apocalipse 14 verso 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. No verso 13, fala dos que estão dormindo no Senhor, que foram pacientes e guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles vão descansar dos seus trabalhos na Nova Jerusalém, e as suas obras os seguem. Vão ressuscitar. Os ares já não tinham mais potestades e nem o dragão. Todos foram lançados na terra. Os ares foram limpos para o arrebatamento da igreja. Apocalipse 14 verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O rei estava coroado, e se assentou sobre as nuvens para arrebatar a sua noiva. Em sua mão está a foice para ceifar o trigo do joio, separar a sua igreja santa da igreja apóstata. Apocalipse 14 verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. O anjo diz a Jesus: lança a sua foice e colhe, a hora da colheita te é vinda, a seara está madura. Apocalipse 14 verso 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra,
e a terra foi cegada. Jesus faz a colheita do trigo e tira o seu povo da terra. Ele arrebata os seus para si. A igreja vai ao seu encontro nas nuvens. Apocalipse 19 versos 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O arrebatamento não é antes do primeiro selo, acontece nesse versículo. Apocalipse 14 verso 17 ao 20. E saiu do templo que está no céu, outro anjo o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pesado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Pelo espaço de 1.600 estádios, o joio é esmagado na terra, os seus sangues são derramados. Esse é o julgamento das nações que não creram em Jesus, sobre as duas bestas, a da terra e a do mar. Apocalipse 13 verso 11 ao 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Essa besta tem 2 chifres e tem apenas uma cabeça. Então será um líder só, que é o falso profeta. Se é semelhante ao cordeiro de 2 chifres, é representado por um carneiro. Então concluímos que a besta que subiu da terra é representada por um corpo espiritual que é o carneiro. Esse carneiro é a grande instituição religiosa que controlará todas as religiões do mundo, e terá um gigantesco templo de adoração na qual se assentará em um trono o falso profeta, que ficará no altar profano e pregando no púlpito consagrado ao dragão. No verso 11, ela tinha 2 chifres, que significa poder. Os 2 maiores poderes do mundo é o político e o religioso. A Igreja Católica de Constantino tinha o poder religioso de impor a sua doutrina, e também tinha o poder político que fazia as tropas do exército do rei lutarem em seu favor. 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Um dos chifres exerce a autoridade política, que é aliançada aos partidos evangélicos, que enganará a igreja apóstata, que irá pensar que essa instituição será representante de Jesus, que combaterá a criminalidade, roubos e outras coisas. O outro chifre exerce a autoridade religiosa, que irá controlar todas as religiões, e subjugar os povos a obedecerem aos seus decretos. O falso profeta se colocará como autoridade máxima, e perseguirá os cristãos santos que não obedecerão às leis religiosas. Fala como o dragão. O falso profeta e a sua instituição se colocarão contra Deus, e o seu líder se exaltará como um ser supremo falando palavras arrogantes, e fará guerra aos que creem em Jesus, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Cuja chaga mortal foi curada. Chaga significa ferida aberta que leva ao estado de putrefação, e faz cheirar mal. A antiga Roma dos imperadores matou muitos cristãos, e houve muitas conversões nessa época, e muitos cidadãos romanos e até homens ligados ao governo de Roma começaram a se converter, e muitos soldados romanos também. Até centuriões romanos se converteram, e de tanto o evangelho do amor ser pregado sendo contra a violência romana, o império foi enfraquecendo. A palavra de Deus foi como uma espada que feriu a cabeça de Roma, e o imperador Constantino, enfraquecido, nunca conseguia acabar com os movimentos dos cristãos. A palavra já tinha causado uma ferida na cabeça de Roma. O governo já estava agonizando e não tinha mais forças para perseguir os cristãos, e cedeu a liberdade aos cristãos para orar. A chaga já estava apodrecendo na cabeça do império. Era questão de tempo de morrer. E depois,
o império já enfraquecido com a ferida na cabeça da liderança, foi invadido pelos povos que eram os alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, anglo-saxões, hunos, francos e outros. Essa cabeça é da besta do mar, a qual foi curada da ferida. A liderança do governo anticristo ressurge, e a instituição faz a humanidade se ajoelhar diante desse governo. A instituição religiosa de controle mundial fará a humanidade adorar a besta. Eu entendo que além de adorarem o anticristo, terão que se ajoelhar em devoção diante do governo político mundial que entendo como a besta. Essa instituição odiará Jesus, porque escolheu o anticristo como o salvador do mundo, e fará a terra toda se prostrar diante do anticristo, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e dentro dessa instituição religiosa, terá grandes sinais que até fogo cairá dos céus para todos verem. Acredito que multidões vão estar dentro dessa instituição religiosa, que fará os seus cultos em um grande templo, e os milagres acontecerão, igual acontece nos templos das igrejas da prosperidade. Apocalipse 13 verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. As 7 cabeças significam que o anticristo governará com mais 6 governantes, sendo ele o maior de todos. A besta é um governo que sobe das profundezas do mar. Embaixo do mar está o inferno. Esse governo surge de lá com uma política do anticristo, que irá querer inverter a doutrina da Bíblia. É um governo satânico perseguidor dos cristãos. Apocalipse 13 verso 2. E a besta que vi, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. A besta híbrida com várias partes de outros animais vai ter as mesmas características dos animais que o profeta Daniel viu, que cada um representava um reino, e dessa vez, a besta vem com as características de cada reino, semelhante ao leopardo que é semelhante ao reino da Grécia. No filme 300, narra o poderio do Império Grego. Eu não assisto filmes, mas um irmão professor de história recomendou esse filme para o seu aluno que é primo do meu filho. Os pés de urso significam o Império Persa. Os pés que sustentam o animal são as colunas. Então os alicerces do governo da besta vão ser as doutrinas pagãs, os rudimentos baseados na feitiçaria e idolatria do governo persa, a boca de leão que significa o império da Babilônia. O leão é o rei da selva. O governo do anticristo vai se colocar como o único governo e o reinado que controla o mundo inteiro. E o governo do anticristo irá devorar todos os reinos, que é controlar todos os países, assim como o leão devora todas as carnes. O governo do anticristo irá devorar todas as riquezas da terra, assumindo o controle, e todas as empresas privadas pertencerão ao Estado. O dragão dará poder à besta e o seu trono. Satanás dará poder ao governo da besta e o seu trono para o anticristo reinar. Um dia, Satanás apareceu no deserto e ofereceu o seu reino a Jesus, dizendo que se ele o adorasse, teria o reino só para ele. Nos dias de hoje, Satanás dá partes do seu reino para quem o adora, que é o controle de cada instituição que controla o mundo. Atores, apresentadores de TV e cantores, independente se é do mundo ou gospel, experimentam uma parte desse reino, que é a fama, o sucesso, o dinheiro, a idolatria, o reconhecimento de pessoa importante no mundo. Daniel teve a visão de 4 animais. Mas por que a besta tem apenas as características de 3 animais? Porque os 4 animais que Daniel viu é a mesma besta. O 4º animal é o Império Romano. O Império do Anticristo será um Império Romano, não com o mesmo nome, chamado de Roma. Na verdade, esse mundo já é a Roma, porque o Império Romano não existe, mas o seu sistema ficou como a política, que também hoje sofre influências romanas. Basta refletir que termos como república, ditadura, senado, plebiscito, cônsul e magistrado, por exemplo, são de origem romana. A noção de propriedade privada plena também surgiu com o direito romano. O código de leis romano, que são jus naturale, ou direito natural,
que apresentava os fundamentos do direito romano e a noção de que o ser humano por natureza tinha direitos, jus civile, ou direito civil, um conjunto de leis aplicado aos cidadãos de Roma, jus gentium, ou direito das gentes, aplicados aos estrangeiros em um conjunto de leis abrangentes, que não se levava em conta as nacionalidades, que é a base para o direito internacional como o conhecemos hoje, a língua romana, que era latim, e desse idioma saiu as línguas como o português, o espanhol, o francês, o romeno e o italiano. Todas essas línguas são derivadas do latim, e o sistema romano permaneceu no mundo. Essa é a prova de que só desapareceu o império, mas o corpo governamental ficou, e a prova de que vivemos na Roma moderna está nesse versículo, Apocalipse 13 verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A besta tem 7 cabeças, e apenas uma de suas cabeças foi ferida de morte. Isso significa que para a besta morrer, teria que matar as 7 cabeças, mas somente foi uma cabeça morta. Então concluímos que a besta está viva, mas com 6 cabeças. O governo do anticristo está vivo, e vivemos nele. E qual é o governo do anticristo nos dias de hoje? A resposta está na instituição da ONU. Essa sigla de 3 letras significa a Organização das Nações Unidas. O próprio nome diz, foi criada uma organização que une todas as nações do mundo, que são os países. A ONU tem se esforçado para unir as nações do mundo para entregar ao anticristo. Com a união de todas as nações do mundo, forma-se o governo único, que é a besta que subiu do mar, mas está com 6 cabeças vivas, ou seja, tem 6 líderes mundiais controlando o corpo governamental da besta. Eles estão esperando a outra 7ª cabeça ser curada da ferida para ressurgir, e formar o governo completo, pois 7 é o número da consumação e completo, porque Deus criou o mundo em 7 dias, e em 7 dias ele completou a sua criação. Em 7 dias ele terminou tudo. Para o governo da besta ser consumado, precisa da 7ª cabeça para o reinado do anticristo começar, aquela cabeça do antigo Império Romano que foi ferida através da palavra de Deus, e Constantino sem força desistiu de perseguir os cristãos. Essa cabeça que irá ser curada da chaga. Como eu sei que essa cabeça que foi ferida de morte é a liderança do anticristo? Quando a palavra feriu a liderança romana, Constantino faz um decreto para não perseguir os cristãos. Naquele momento, a cabeça do anticristo foi ferida, porque cessou as perseguições do império. Algumas perseguições religiosas não tinham nada a ver com o império. Se não tem o governo do anticristo, a liberdade religiosa, o próprio nome já diz, anticristo, aquele que é contra Cristo. Depois de muito tempo, a igreja passou a ser perseguida pela Igreja Católica, que ganhou poderes na época. Ela é a espinha dorsal da nova religião que irá surgir, adotando a besta como um deus. Quando aparecer um governo contra as coisas de Cristo e proibir a adoração a Jesus, significa que a 7ª cabeça do corpo foi ressuscitada. Apocalipse 13 verso 14. Ele engana os que habitam na terra, com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. O falso profeta manda fazer uma imagem à besta que recebeu a ferida da palavra, mas que viveu. Essa passagem em que o falso profeta pediu para a humanidade fazer uma imagem para a besta, se colocarmos um anticristo como um deus, fica uma interpretação da Idade Média. Estamos na era tecnológica e o povo aumentou em conhecimento. Já não tem aquela adoração arcaica de se ajoelhar diante de uma estátua, igual aos tempos antigos. A adoração está no coração sem precisar se dobrar. A respeito da adoração da besta, significa que o governo do anticristo vai ser adorado. Vamos trazer para os dias de hoje. O povo sempre fala assim: no governo daquele político teve muitos benefícios e empregos. Já nesse governo não tem. Nos tempos de hoje, existe uma reverência ao governo de algum político, e quando isso acontece, sempre o presidente, que é o líder, fica com os créditos. O povo esquece que ele não governa sozinho.
E o mérito é também da equipe do presidente. Ninguém no mundo governa sozinho, igual os antigos reis nos tempos de hoje. Sempre o líder tem outros governantes. Estados Unidos e Brasil, ambos têm os seus presidentes que são os chefes gerais, mas têm governadores de estados, prefeitos de cidade com os seus vereadores, e tem o legislativo comandado pelo Tribunal de Justiça, o governo do Anticristo, que não será apenas um país, mas será o mundo inteiro. Ele não poderá estar em todos os lugares ao mesmo tempo porque não é Deus, e precisará de governantes. Um governo bom é aquele que oferece as melhorias nas condições de vida do povo, e cria auxílios para não deixar o povo pobre passar fome. A política de esquerda cria muitas bolsas de ajuda financeira, e passa uma imagem de se importar com os pobres, e o governo é idolatrado como o melhor, e colocam os presidentes como heróis. Quando falam que adorarão a besta, significa que o governo será idolatrado como o melhor do mundo, que trouxe progresso na tecnologia, fez a economia crescer e acabou com a fome. O anticristo será o herói trabalhando com os seus governantes. Ele até pode ser adorado, mas o seu governo, que é a besta, será adorado. Apocalipse 13 verso 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, porque o governo vai ser adorado, porque vai dar comida aos pobres. Eles não irão poder trabalhar. Imagine um morador de rua podendo se alimentar só por ter a marca da besta em sua mão. Não poderão trabalhar para ter alimento. É só ter a marca para se alimentar. Isso é possível? Todo mundo sem precisar trabalhar e ter alimento? Esse é o motivo que esse governo será adorado. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão recebendo auxílio como Bolsa Família, Bolsa Gás? São diversas bolsas que o governo paga, e tem pessoas que recebem esses dinheiros há muitos anos. Dar comida e bebida sustentando a população não é problema para o governo da besta, até porque não vai ficar pagando salário e nem auxílios. Esse é o motivo que o governo será adorado. A pessoa que tiver a marca na testa ou na mão vai ter dinheiro pelo resto da sua vida. O dinheiro não vai sair da pele de sua mão e nem da testa. Quem determinou que o nosso dinheiro se chamasse real foram os brasileiros. Já nos Estados Unidos, eles chamam de dólar. Os países determinam a forma de como vai ser o dinheiro, e até quais tipos de desenhos. O governo da besta irá determinar que o dinheiro irá ser a marca 666. E como esse governo controlará o mundo, vai tirar o dinheiro de circulação. E a resposta é a mesma coisa, de que estão desmatando a floresta e tirando as árvores para fazerem o papel do dinheiro. Sempre inventam uma desculpa do meio ambiente. O governo do anticristo já está na Terra. A prova de que ele ainda não veio é porque não teve a perseguição. As 6 cabeças da besta estão governando o mundo e influenciando os presidentes. As bruxas que eu convivi quando eu era uma delas, elas acreditavam de que essas 6 cabeças que controlam o governo mundial, que é a besta, são controladas pelos 6 líderes Illuminatis. Irei falar por sobrenomes por não conhecer o líder de cada família. O líder da família Rothschild controla a primeira cabeça. O líder da família Rockefeller controla a segunda cabeça. O líder da família Morgans controla a terceira cabeça. O líder da família Os DuPont controla a quarta cabeça. O líder da família Astor controla a quinta cabeça. O líder da família Bund controla a sexta cabeça. Essas são as 6 famílias Illuminatis mais poderosas do mundo. Outras bruxas acreditavam de que as 6 cabeças que controlavam o governo da besta são os 6 presidentes dos países mais poderosos do mundo economicamente, que são os Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Reino Unido e França. Mas quem realmente sabe são os maçons de alta hierarquia que estão mais próximo dos Illuminatis. O hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, formada pelos 2 triângulos, que é a pirâmide Illuminati. Os 6 governadores que controlam as 6 cabeças da besta, cada um deles está em uma ponta dessa estrela, e o anticristo ficará no meio da estrela hexagrama, que significa que unirá os poderes do norte ao sul. Ele ficará no meio da estrela,
que significa o mediador que ligará o hemisfério norte do sul, do ocidente ao oriente, ou seja, ligará o mundo e unirá todos em um governo único e uma só religião. Essa estrela faz referência à marca 666 da besta. As 3 primeiras apontam para cima querendo serem deuses e se exaltam. As outras 3 primeiras pontas apontam para baixo em reverência à besta do mar que subiu do abismo, e à besta da terra que subiu das profundezas. O hexagrama que faz referência ao número 666, está na bandeira de Israel. Isso significa que Israel vai ter uma forte ligação com o governo da besta. Israel ainda vive na sombra dos 10 mandamentos. Israel será perseguido. Mateus 24 verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24 verso 16. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. O anticristo vai ser recebido como Messias. Israel vai ser enganado. João 19 verso 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. João 5 verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus foi rejeitado, e o outro que virá será aceito. Segundo Tessalonicenses 2 versos 7 ao 11. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Marcos 13 verso 34 ao 37. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. O julgamento do governo da besta. Apocalipse 20 verso 10. O diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Quando João teve essa visão, ele viu o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. Com certeza era um homem na visão de João, mas a besta que ele viu sendo lançada no lago de fogo, estava na forma de um monstro de 7 cabeças. A besta não é o anticristo, são os 6 governantes. O anticristo e todas as pessoas que fizeram parte do corpo da besta que trabalharam dentro do sistema da besta. A besta do mar aparece no lago de fogo, mas a besta da terra não aparece, somente o seu líder, o falso profeta. O que houve? Apocalipse 18 verso 2 e 3. E clamou fortemente com grande voz dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A besta da terra que se uniu com o governo mundial, ou seja, a instituição religiosa que se uniu com todas as grandes cidades. Dessa união se formou a Grande Babilônia, a instituição religiosa que é a besta da terra, que contaminou o mundo inteiro e seus governantes, foi destruída na terra. Apocalipse 19 verso 2 e 3. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Nesse versículo, fala da grande prostituta que é a formação da instituição religiosa mais os seus membros, ou melhor dizendo, a besta da terra, os obreiros do sistema religioso. Ela foi julgada por ter corrompido a terra,
A grande prostituta será a união de todas as religiões, a formadora do ecumenismo. O verso 3 fala que a sua fumaça subirá para todo sempre. Ela está no lago de fogo. A instituição inteira foi lançada. Falarei de como receber os galardões cumprindo o mandamento do amor. Conquistar galardões não é fazer igual estão fazendo na internet, colocando uns contra os outros e ensinando a odiar. Então, como conquistar os galardões? Jesus resumiu os dois principais mandamentos para serem praticados na graça, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Falarei de como conquistar galardões só amando a Deus. Quem ama a Deus, irá renunciar ao mundo, se santificar por amor a Ele e andará em retidão, e viver uma vida de oração para o agradar. Quando se renuncia ao mundo por amor a Deus, já plantou uma boa semente que colherá em muitos galardões. Andar em santidade, está plantando o galardão no céu que irá colher. Viver uma vida de oração, está plantando semente de galardão. Só quem ama a Deus anda em santidade, renuncia ao mundo e vive orando. Para viver de joelhos prostrados orando e se humilhando, tem de amar muito a Deus, e a semente desse amor é o galardão. Para renunciar ao mundo tem de amar a Deus acima de todas essas coisas, e terás galardão. Não é fácil renunciar ao mundo que oferece muitas coisas prazerosas. Satanás, com o passar dos anos, foi modernizando o mundo, deixando tudo mais fácil, e hoje as pessoas pagam as suas contas pelo aplicativo sem precisarem sair de casa. A televisão hoje está sofisticada e tem até internet. A Netflix oferece filmes de todos os gêneros para assistir deitado. Grupos de aplicativos de relacionamento que arrumam namoradas sem sair de casa. Tem crentes que falam assim: graças a Deus a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Não precisamos mais sair de casa e usar aqueles orelhões telefônicos com cartões. Agora temos celular e WhatsApp para mandar mensagens. Já eu não concordo. E se pudesse escolher a época para nascer, eu escolheria nascer há 300 anos atrás, no século XVIII, quando tinha menos tecnologia e mais pessoas usadas por Deus. O pecado sempre existiu em todas as épocas, mas com a criação da tecnologia, todos os tipos de pecados são espalhados pela televisão, jornais, internet, filmes e redes sociais. Os filmes espalham o pecado do homicídio, suicídio, feitiçaria, pornografia, morte, sodomia e outros. As redes sociais espalham a nudez e o sexo. As novelas e seriados fazem as mesmas coisas, e as redes sociais espalham mortes e notícias mentirosas. Quem controla os jornais e as mídias são os Illuminatis que servem a Satanás. A tecnologia trouxe conforto e comodismo. Os crentes preferem ficar deitados com controle remoto na mão assistindo, e o pecado entrando nos olhos. O conforto tem tirado o foco do crente de orar e entrar em comunhão com Deus. Não querem ler a Bíblia por estarem acomodados no conforto da tecnologia. Não está faltando nada, tudo vai bem, e dormem por sentirem a segurança do conforto. Esses estão dormindo espiritualmente falando, e não despertaram para a batalha espiritual. Só acordarão se vier uma tribulação para os despertar, e lembrarão de Deus na dor, quando a prova irá fazer gemer ao ponto de clamar. Se Jesus vier agora, irá pegar muitos crentes de surpresa. Alguma coisa de grave tem que acontecer para o povo despertar. Satanás sofisticou o mundo, e modernizou o seu império nesse planeta para o povo não renunciar às coisas dessa terra. E se a igreja hoje está morna, foi por causa da mídia, das novelas, filmes e de toda a tecnologia que doutrinou o povo, e modernizou os conceitos da família. Os jovens aprenderam a amar o funk, o álcool, as drogas e a prostituição, preferindo viver nesses prazeres do que renunciar ao mundo. Até para os crentes está difícil de renunciar, porque não amam a Deus mais do que os prazeres do mundo. Para renunciar esse mundo que oferece tantas coisas boas para a carne, o seu amor por Deus tem que estar acima de tudo. Tem que amar a Deus muito mesmo para renunciar. Hoje está muito mais difícil de renunciar ao mundo que vai se modernizando com o passar dos anos. O mundo se moderniza e oferece mais novidades para prender as pessoas em suas ilusões, e novas coisas são criadas para assegurar as atenções das pessoas. Satanás já morou no céu, e sabe do conforto que é lá, lugar de descanso.
Então ele vem tentando criar um mundo igual ao céu, que oferece conforto para prender as almas e depois ceifar as suas vidas. Satanás vem construindo um mundo confortável. Olha quantas tecnologias e cidades lindas com várias coisas boas para a carne que esse mundo oferece. Restaurantes com boas comidas, casa de jogos, bebidas alcoólicas de vários sabores, lazer e prostituição. O seu amor para com Deus tem que ser maior, ao ponto de renunciar esse mundo. O povo se esquece que renunciar ao mundo, além de morar no céu, receberá muitos galardões só por causa dessa renúncia. Esse mundo moderno e sofisticado de Satanás, tudo isso é passageiro. Esse reino que ele construiu na terra não irá resistir por muito tempo. Jovens da igreja, renunciem às coisas desse império e desprezem as suas coisas. Amem a Deus, Ele tem um lugar melhor para as suas almas. Façam igual a Daniel e os 3 jovens da fornalha, se recusem a comer do manjar do rei desse império. A pedra que Daniel viu derrubando a estátua dos pés de barro, é a pedra de esquina chamada Jesus Cristo. Essa pedra derrubará esse império moderno, que os ímpios que gozam dele pensam que irá durar para sempre. Aquele velho ditado, o povo morre, mas o mundo fica e não se acabou ainda. As pessoas morrem e outras nascem para ocuparem os seus lugares no império. Ninguém acredita que irá cair. O império de Satanás nesse mundo é ilusão e passageiro. Todas as coisas que esse mundo oferece sempre têm pecado. A tecnologia facilitou a comunicação, mas trouxe o pecado das redes sociais e sites pornográficos. Os filmes de entretenimento que traz diversão e suspense, sempre vêm com diversos pecados incluído no pacote. Esse mundo moderno que Satanás criou, querendo deixar igual à morada de Deus, nunca será. O céu oferecerá coisas boas sem pecado, e irá acomodar os seus moradores em habitações que não contaminam, diferente dessa terra que oferece coisas boas cheias de pratos do pecado, e as habitações que o mundo oferece para as pessoas morarem. Sempre os lugares estão contaminados com bares, casas de funks, bebidas alcoólicas, drogas e sexo. Não importa se o lugar é bom de morar perto da natureza, sempre o lugar vai ser arrodeado de pecado. Morar perto da praia é bom, mas ao olhar para as suas paisagens marinhas, tem uma aglomeração de pessoas seminuas. O pecado sempre estará ao redor dos melhores lugares para morar. No meio das coisas boas vem a contaminação. O céu é diferente, porque oferece lugares bons e santos sem nenhuma contaminação. Tudo lindo e puro. Se amar a Deus terá galardão. Quem ama renuncia tudo por ele. Quem ama a Deus, obedece à doutrina da graça que é estreita. Falarei de como ganhar galardão amando o próximo. O próximo mandamento que dará galardão: amar o próximo como a ti mesmo. Não se ganha galardão atacando o seu próximo na internet. Não se ganha galardão combatendo o ateu nas redes sociais. Até porque, Deus quer ver a alma do ateu salva. Deus quer que ganhe a alma do incrédulo e não que entre em contenda com ele. Não se ganha galardão denegrindo a imagem e manchando a reputação do seu irmão. Só se ganha galardão fazendo bem e não o mal ao seu irmão, porque a Bíblia diz que temos que amar o próximo. E quem obedece a esse versículo terá galardão. Tudo o que você faz para o bem do próximo, significa que ama a ele. E se fizer ao contrário de querer o bem e fazer contendas, expor a vergonha pública, acusar e destruir o ministério, já não é amor, mas o ódio que opera no coração. Homens de Deus estão com as suas reputações manchadas por alertarem o povo do pecado, e foram denegridos na internet por quererem salvar as almas do inferno. Querer salvar as almas do inferno é um ato de amor. Esses homens de Deus que alertam o povo para não irem ao inferno, fazem igual Jesus, que teve que ser sacrificado para que a humanidade inteira não fosse para o inferno. Jesus venceu na cruz do Calvário, por amar a humanidade e se entregar ao martírio. O amor à humanidade que Jesus teve, fez o seu nome ser glorificado depois de sua ressurreição. E se você ama a humanidade ao ponto de querer salvá-la, tem muito galardão a receber. Quer ter galardão? Ame o próximo igual Deus amou tanto a humanidade, que ofereceu o seu único filho para nos salvar. Deus, sabendo que éramos pecadores, ofereceu o seu único filho por amor à humanidade maldosa. Ele odeia o pecado, mas amou a sua criação, ao ponto de oferecer o seu filho para resgatar os perdidos.
Você ofereceria o seu único filho para morrer por uma humanidade pecadora e ingrata? Só teve um homem que viveu na terra que fez isso, e a sua atitude era o espelho do que aconteceria mais para frente e mudaria o destino da humanidade. A atitude desse homem lhe tornou o pai da fé. Só oferece algo que ama e a única coisa que tem para Deus, quem tem o amor sobrenatural que confundem a psicologia, o amor incondicional. Deus ofereceu o seu filho por amor, e o que temos para oferecer a Deus? Temos uma só coisa de nossas vidas que tem muito valor para Deus: a nossa alma, porque o corpo vai retornar ao pó, o nosso dinheiro e casa irão ficar, mas a alma seguirá na eternidade. Amar o próximo dará galardão, porque a sua alma é de grande valor no mundo espiritual, e disputada pelos demônios. O que posso ganhar em galardão? Não é fazer contenda com a criação de Deus, mas fazer o bem à sua criação que Deus fez, ser a sua imagem e semelhança quando criou. Só há duas maneiras de receber os galardões no céu: é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo quer o bem dele, e não irá denegrir porque ele falou mal da sua pessoa, mas ao invés de contender, irá orar por ele. Quem ama o próximo oferece pão aos famintos, água aos sedentos, roupas para quem está nu, agasalho para quem sente frio, e cobertor para o confortar. Quem ama o próximo ora para o doente receber a cura, ora para a libertação do endemoniado e a conversão dos ímpios. Quem ama o próximo prega a palavra de salvação, e não a palavra dos bens terrenos da teologia da prosperidade. Quem ama o próximo vai querer ver ele no céu, então irá querer salvar a sua alma falando do Evangelho com amor. A melhor bênção que podemos oferecer ao próximo é a salvação, vendo essa alma morando no céu ao lado de Jesus. A caridade podemos oferecer para ajudar o próximo, mas isso não irá salvar a sua alma. Mas oferecer ajuda ao próximo dando alimentos, roupas e pagando uma conta de luz ou aluguel, irá ter galardão no céu. Oração para curar o próximo é ter galardão nos céus. Expulsar um demônio do próximo, livrando-o do controle espiritual, vai ter galardão nos céus. Fazer o próximo se converter, vai ter galardão nos céus. A sua oração que livrou aquela alma de ser morta, seja por acidente ou assassinada, vai ter galardão. Livrar as almas condenadas ao inferno orando por elas, vai ter galardão. Tem crentes que têm tanto pavor de um traficante, que deseja que ele morra e vá para o inferno. Isso não é amor. A morte dele não vai trazer tranquilidade ao seu bairro. Sempre outro bandido irá ocupar o lugar daquele que morreu, e pode ser até pior do que ele. A cada traficante que morre, um outro nasce no mundo. Tudo o que fazemos para a criação de Deus, receberemos galardões. Então não façam ao contrário do amor, que é discutir, humilhar, denegrir, desejar a morte, expor em redes sociais, e atirar pedras acusando e julgando. Antigamente, Deus mandava o povo de Israel matar os cananeus, filisteus e outros povos para que o seu povo não se contaminasse, e só o povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. Quando Jesus morreu por toda a humanidade, Israel já não era mais os únicos escolhidos. Jesus comprou todos, e as almas foram supervalorizadas por custarem preço de sangue. Jamais Deus vai fazer igual antigamente, de mandar o seu povo matar os ímpios, igual dava a ordem para Israel fazer isso. Hoje o amor ao próximo supera tudo isso. Esse é o motivo do porquê temos que amar o próximo, por custar um alto preço de um sangue puro, divino e salvífico. Um pastor que Deus fez muitas promessas para ele, mas pegou o Covid no ano passado. Ele foi internado e se lembrou das promessas que Deus havia falado que iria fazer no futuro. Ele se preocupou com as ovelhas da igreja, por não ter preparado outro pastor para deixar em seu lugar. A sua preocupação foi grande de morrer e deixar as ovelhas abandonadas, e chorou. Deus sondou o seu coração, e viu o grande amor que ele tinha pelas ovelhas e curou o pastor da Covid. O que esse pastor sentiu, eu também senti quando em 2009 Deus me deu 4 almas para eu cuidar. Eu me senti como uma mãe dessas vidas. Eu ganhei essas almas para Deus e tive zelo. E quando alguns crentes se aproximavam, eu orava a Deus assim: se esses irmãos forem para acrescentar algo de bom, deixa, mas se forem os agentes do engano, afasta eles dessas almas. Eu fiz igual Davi,
quando protegeu o rebanho matando um urso e um leão, quando Deus me revelou que tinha pessoas da própria família de uns dos 4 fazendo feitiçaria para sair do caminho de Deus, eu quebrei a magia na oração. Quando eu via algum espírito maligno se aproximar de um dos 4, eu mandava fogo na oração para o demônio se afastar. Eu orava assim: as ovelhas que me deste não lançarei fora, e vou ter responsabilidade por elas. Esse sentimento de querer bem as ovelhas que o pastor demonstrou, eu também tive esse comportamento. Isso é a prova do amor. Falarei sobre como dar bons conselhos. Eu já dei conselho para as famílias. Um casal cristão descobriu que o seu filho era homossexual, e queriam expulsá-lo de casa por ser a vergonha da família, e me pediram conselhos sobre o que fazer. Eu disse assim: não expulsem o seu filho de casa, lá fora ele vai sofrer. O mundo não tem piedade e irá maltratar o seu filho. Longe de vocês, ele pode se tornar uma pessoa pior, como ser um ladrão, um traficante, um assassino ou um morador de rua. Eu acredito que vocês o amam, e não querem que nada disso venha a acontecer com ele, porque o amor de vocês está acima do pecado homossexual que o seu filho pratica. E se vocês querem ver o filho de vocês convertido, é melhor manter ele perto de vocês que são protetores, do que mandá-lo para longe de suas presenças. E naquele momento, o casal desistiu de expulsar o seu filho. A parábola do filho pródigo: o pai não expulsou o seu filho de casa, ele que quis sair por conta própria, que é uma escolha da pessoa. Malaquias 4 verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Teve pessoas que me pediram conselhos sobre a profissão de palhaço de circo que faz todo mundo rir e tira a depressão. Eu respondi assim: o palhaço usa uma pintura no rosto que esconde o seu verdadeiro eu, em um personagem que não existe. O mágico é a mesma coisa. Mesmo que seja apenas fazer truques, ele consegue iludir as pessoas fazendo acreditar que está fazendo algo sumir. Ele está enganando, e toda a forma de engano é pecado, assim como o cargo de vendedor que mente sobre um produto para conseguir vender. Não são todas as profissões que são honestas. Algumas induzem a mentir. Falarei do convencedor dos pecados. Uma jovem de uma igreja resolveu criticar a doutrina de um ministério a respeito de maquiagens e roupas. Essa jovem disse assim: quantas irmãs que usam saias longas e as suas línguas são grandes. Eu uso maquiagem e não falo da vida dos outros. Eu não sou santificada por fora, mas sou por dentro. O meu coração é puro mesmo usando brincos, maquiagens e calça apertada. O que importa é ser santa por dentro. Roupas esconde quem é a pessoa. Aquela moça começou a se justificar o porquê andava daquela maneira, e exaltava as suas qualidades, quando ela disse que não falava mal de ninguém, e que o seu coração era puro. Eu falei e abri um versículo para ela, e provei que ela estava errada. Provérbios 27 verso 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Eu disse a ela: toda essa vaidade que usa, é um reflexo do seu coração. Essa roupa sensual é um reflexo de um coração cheio de sensualidade. Um coração vaidoso e cheio de sensualidade não pode ser um coração puro e santo. E a moça, ao ver o versículo, viu que estava errada e se calou, e foi embora. Temos que ter muito cuidado. O fato das mulheres do Antigo Testamento usarem adornos, não significa que as mulheres na graça podem. No livro de Timóteo e Pedro as coisas mudam, e o adorno passa a ser o interior e boas obras, não as vaidades do corpo. As mulheres antes da lei, Deus deixava porque não tinham um manual de conduta, mas Deus nunca concordou, só tolerou por causa da ignorância. Veio a lei mosaica que não proibia, e as mulheres continuaram usando, mas na graça isso mudou. Vou passar uma chave espiritual para todos compreenderem. Na lei, o foco era o visível, aquilo que os olhos podem ver. Na graça, o foco é o invisível, aquilo que os olhos não podem ver, mas crer. No Antigo Testamento Deus abriu o Mar Vermelho, os olhos do povo viram. No Novo Testamento Jesus não precisa abrir o Mar Vermelho, apenas cremos que ele pode fazer isso. Na lei, os 3 jovens andaram na fornalha e não se queimaram, os olhos do povo viram. Na graça, cremos pela fé que isso é possível.
Na lei eles viram todos esses milagres e maravilhas. Na graça não precisamos ver nada. João 20 verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na lei eles viam os seus inimigos lhe atacarem. Na carne não vemos os nossos inimigos atacarem, mas cremos que eles atacam, porque na lei os inimigos eram de carne, por isso viam. Na graça, os nossos inimigos são invisíveis e não vemos, a não ser que Deus deu dom para vê-los. Na lei, a marca da circuncisão era vista através dos olhos. Na graça, a marca da circuncisão é invisível e está no coração. Colossenses 2 verso 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Romanos 2 verso 28. Portanto não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão, a que é feita apenas fora do coração no corpo físico. A circuncisão na lei era física, a circuncisão na graça é espiritual e vai dentro do coração. Na lei, os adornos eram as pérolas, pendentes e colares no corpo. Na graça, esses adornos é dentro. Até a nova Jerusalém que João via descer do céu era adornada de luz, glória e resplendor, não com os adornos do mundo. Tudo o que está na lei se tornou maldição. Quem vive na lei, despreza a graça e se torna maldito. E os adornos da terra fazem parte da lei. Uma mãe queria obrigar sua filha de 20 anos a não usar short curto e mini blusa, e por causa disso as duas viviam discutindo. A mãe me pediu conselhos a respeito dessa situação. Eu fiz uma pergunta para ela assim: a sua filha é cristã? Ela disse: a minha filha não é crente. Eu respondi assim: se ela não é crente, ela está livre para seguir o seu caminho, e mesmo que não fosse uma cristã, não pode obrigar a pessoa a deixar o seu caminho à força. Zacarias 4 verso 6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se a vaidade está enraizada no coração, não adianta obrigar a pessoa, porque mesmo que ela deixe a vaidade para agradar alguém ou ao pastor, Deus sonda o coração, e não a aparência. Ninguém engana a Deus. Ele vê o coração e sabe de todos os desejos. Se o Espírito Santo não libertar e não tirar o desejo do coração, não é imposição dos homens, porque mesmo que a pessoa não use a vaidade por causa do pastor, ele julga a vontade do coração, e verá todos os desejos escondidos dentro do coração da pessoa, desejos que o pastor não vê, desejos que são escondidos do pastor. Na igreja, está cheia de pastores obrigando as almas a renunciarem às coisas do mundo como se eles fossem os libertadores. Por isso que tem igrejas secas. Eles não deixam a palavra trabalhar, e tiram o princípio de escolha que o próprio Deus estabeleceu no jardim do Éden entre as duas árvores, e ficam julgando as pessoas antes do Espírito Santo os convencer dos seus pecados. A culpa é dos pastores por obrigarem a largar as coisas à força. João 16 verso 8. E quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo, não do homem que tenta convencer o outro. A igreja prega contra o pecado, o Espírito Santo convence. O pastor ministra e o resto Deus faz a obra. Falarei sobre as guerreiras do mundo espiritual. Eu já visitei uma igreja onde o pastor me desprezou por ser uma mulher, e não me deu ouvidos, e mandou eu me calar e assumir a minha posição, que era ficar calada, porque mulher não falava, e no final do culto virou as costas para mim. Eu cheguei até ele e disse: a mulher por acaso é muda? Não sou eu que ordeno, mas é Deus que está lhe ordenando que não paralise o ministério das irmãs de sua igreja. Ele ignorou e foi embora. Meses depois ficou enfermo de cama. Eu não sei o que aconteceu com ele. Se Deus quisesse a mulher calada, não teria escolhido Débora entre muitos guerreiros. Em uma sociedade onde os homens assumiam as lideranças e a mulher ficava em casa, mas Deus achou graça em Débora, e a levantou como cabeça do povo de Israel. Deus poderia escolher um homem para ocupar a liderança, mas preferiu uma mulher. Respeito à liderança masculina como pastores. As mulheres não devem exercer o cargo, mas se Deus achar graça na mulher e ungir como líder, quem somos nós para proibir? Se não tiverem homens de Deus, Ele levanta as mulheres,
O homem pastor pode impedir que mulheres sejam pastoras, mas não pode proibir as mulheres de evangelizarem, porque elas são profetisas. O meu filho viu uma mulher muito usada, e disse aos irmãos que queria ser usado daquela maneira, e os crentes começaram a zombar dizendo que ele estava afeminado. Essas coisas são muito tristes. Em não recorrer à autoridade que uma mulher tem no mundo espiritual, uma moça disse no ano de 2011, que queria ser usada igual a mim. Eu fiquei feliz, mas os irmãos da igreja dela começaram a chamá-la de idólatra, e ainda me culparam de eu estar incentivando essa irmã à idolatria. Esses críticos sempre têm uma desculpa para perseguirem, não elogiam o ministério de ninguém, só eles querem ser elogiados. Se a menina tivesse falado que queria ser igual a eles, não falariam nada, como era para mim. Se levantaram. A idolatria é muito diferente disso. Quando Eliseu pediu o dobro da unção de Elias, ele estava sendo idólatra. Imitar a santidade tomando um servo como referência está na Bíblia. 1 Coríntios 4 verso 16. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Filipenses 3 verso 17. Caros irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Efésios 5 verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Hebreus 6 verso 12. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Imitais os servos de Deus. Não se torne negligente que é não cumpridor da palavra. Não se torne negligente para que tenha imitadores. Segundo Tessalonicenses 3 verso 9. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. 1 Tessalonicenses 1 verso 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. O versículo de imitação fala: vos tornastes nossos discípulos e do Senhor Jesus. Ser referência de alguém não é idolatria. Teve um dia que eu deixei de fazer a obra de Deus presa nas coisas dessa terra, e Deus usou uma irmã humilde, e que era pequena em sua igreja, e não tinha reconhecimento. O ministério dessa irmã era mais pequeno do que o meu, e Deus lhe usou para me dar um cajado por eu não ter ido fazer a obra. Ela foi na minha casa entregar uma profecia dura. Eu abaixei a cabeça e levantei as mãos na frente dela e disse: muito obrigado, papai. Aceito o bom e também o ruim que vem de ti. Aceito o doce e também o amargo. Tem irmãos que são soberbos. Quando uma pessoa humilde vai lhe entregar uma profecia dura, não aceita julgando a aparência e a posição da pessoa. Enquanto Deus está corrigindo com a vara da disciplina, Ele está sendo como um pai que se preocupa com a vida de seu filho. Enquanto Ele está disciplinando, é sinal de que não quer ver a alma no inferno. Mas quando Ele parar de corrigir, é porque já entregou a alma ao seu caminho de perdição na qual escolheu. Vou fazer uma homenagem ao ancião Geraldo que conheci na minha caminhada. Ele faleceu já idoso com mais ou menos 80 anos. Quando ele faleceu, eu tive uma visão do anjo que acompanhava ele na obra levando para o céu. Ele estava retornando para o mesmo lugar aonde ele pisou em seu arrebatamento, mas dessa vez, ele voltou para morar eternamente. Ele estava todo de branco e com o rosto de jovem. Ele foi um pastor raiz da década de 60, e sempre pregou duro contra o pecado. A sua igreja era a mais rígida do bairro. Ele proibia muitas coisas, e ficou mais rígido depois que foi arrebatado 3 vezes ao céu e também ao inferno. Antes da pandemia, pensei em gravar o seu testemunho, mas com a pandemia veio o isolamento, e ele faleceu há 2 meses atrás. Não deu tempo de gravar o seu testemunho. Um homem pregador da sã doutrina que não tinha medo de falar, guerreiro na terra, e hoje santo no céu. Os pastores raízes estão morrendo, e essa geração de adolescentes que pretendem ser pregadores da doutrina daqui a 10 a 15 anos. Se hoje está difícil pregar a doutrina porque ninguém quer ouvir, imagine daqui a 10 anos.
Que tempo difícil os futuros doutrinadores irão pegar. O mundo vai estar pior. É difícil aparecer um substituto que prega a sã doutrina. Morrem 5 que pregam a verdade, e no lugar deles surgem 5 pastores que pregam a porta larga. Adeus, pastor. Muito obrigada por me orientar no começo da minha conversão. Em breve logo estarei com o Senhor, brincando, rodopiando, pulando igual uma criança, alegre e feliz no jardim de Deus. Falarei sobre não causar rebelião dentro da igreja. 1 Samuel 15 verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebelião na igreja é igual ao pecado dos feiticeiros, e está rejeitando a palavra de Deus. Não critiquem se os seus pastores são assim, e nem formem grupos para tirá-lo da liderança. Não devemos imitar a Satanás e causar rebelião dentro da igreja. Se não concorda, se desligue da congregação e procure outro ministério para congregar. Quando o corpo de Moisés foi disputado, o anjo Miguel não se atreveu a amaldiçoá-lo, e disse: o Senhor lhe repreenda, reconhecendo que mesmo sendo do mal, Satanás é uma autoridade espiritual do reino das trevas. Esse é um grande exemplo. Temos que respeitar as autoridades, independente se for um feiticeiro ou falso profeta. Os críticos irão falar mal da minha experiência, por confrontar o sistema religioso hipócrita que causa divisão. Doutrinas da separação entre o povo de Deus que está escondida dentro das denominações. Mas é o poder do Evangelho que desfaz esse partidarismo religioso que está no meio do povo de Deus. Essa podridão que tem causado separação dos fiéis, e impedido que as partes do corpo universal da noiva se unam para o arrebatamento. Amados, muito obrigada por terem assistido o meu humilde testemunho. Quero agradecer os apoiadores, e amo essa família do canal. Amo os irmãos ateístas que não creem. Irei orar por vocês, igual Eliseu orou para que os olhos dos moços se abrissem. Também amo os críticos que escreveram os comentários negativos. Que Deus abençoe a todos. Eu encerro as minhas experiências, e que vocês venham a ser edificados por esses volumes. Que a paz do nosso Jesus Cristo, e a unção do Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Amém.